Estamos ao vivo, beleza? Beleza. Galera, boa noite a todos os amantes da arte suave. Começa hoje o programa Tap the Mat, o seu talk show sobre artes marciais na internet. O nosso primeiro programa, convidamos meu querido grande mestre Flávio Bering, meu professor desde sempre, faixa vermelha, 9º grau, formado pelos grandes mestres Hélio Gracie e João Alberto Barreto. Mestre Flávio, no auge dos seus 74 anos de jiu-jitsu, vem nos honrar com toda a sua sabedoria e conhecimento de vida na arte suave. Do outro lado, temos também o professor faixa preta, 3º grau de judô e 2º grau de jiu-jitsu, fundador do projeto Além da Luta e o nosso maior digital influencer aqui no Brasil, com mais de 500 mil seguidores em seu canal no YouTube. Temos aqui duas fases marcantes. De um lado, o início de tudo, onde a única ferramenta de divulgação eram os confrontos, os desafios, os eventos, onde o jiu-jitsu se mostrou superior. Do outro, temos a era do Brazilian Jiu-Jitsu digital, da briga por curtidas e seguidores e o desafio de criar conteúdo de qualidade todos os dias para atrair mais público. Eu gostaria agora, vamos começar já esse negócio, a opinião de vocês sobre toda essa trajetória que o jiu-jitsu vem vivendo, os prós e contras e como se desenha esse novo jiu-jitsu da era digital. A palavra está com você, mestre. Ok. Bom, a minha opinião é clara e eu já tenho manifestado isso frequentemente. O fato é o seguinte, dentro dessa história, que não é longa, o jiu-jitsu é muito novo, né? Quer dizer, ele na realidade, ele pegou o embalo a partir dos anos 50. Antes, era uma coisa da família realizando confrontos, realizando desafios, montando uma pequena academia para dar aula e tal. Então, depois, na década de 50, é que a coisa tomou outro vulto, porque outros membros entraram no circuito, os membros da própria família e de fora, como o caso de João Berto, Vigio, Armando, tal, as grandes figuras da época, o próprio Pedro Demetério. Enfim, então, daquela época para hoje, as transformações foram radicais, sob o ponto de vista do foco principal. Hoje em dia, as academias estão muito concentradas na prática do segmento esportivo, porque é aquilo que dá recall, é aquilo que dá como é que se diz? Dá divulgação para a academia. No que diz respeito, principalmente, à vontade que todo mundo tem de achar que um dia pode ser competidor. Então, mas na atualidade, fica cada vez mais distante a possibilidade de uma pessoa se transformar num competidor, porque requer um intenso treinamento e um envolvimento profundo. Na época passada era mais fácil. Você era um bom aluno, você era um bom praticante, você então podia competir. E as competições da época eram mais desafios, com o objetivo principal de finalização. Agora, na atualidade, com as várias federações no mundo inteiro e várias competições no mundo inteiro, as regras é que comandam o espetáculo. Consequentemente, você tem aí uma diferença considerável no que diz respeito, principalmente, a este segmento. Agora, existe um outro segmento, eu não quero me prolongar muito, mas vou só brevemente, um outro segmento que é a essência da arte, que é justamente a autodefesa. Esse precisa ser preservado e precisa ser trabalhado dentro das escolas, mas primeiro é preciso que os professores aprendam a fazer direitinho. Então, esse exercício é um exercício fundamental para a preservação da história da arte, senão ela vai se perder, vai se transformar simplesmente numa atividade esportiva e vai tomar rumos que não dá para prever nesse momento. Mas, então, eu acho que nós precisamos rever as escolas, as academias, os professores, têm que fazer uma pequena revisão para voltar um pouco à essência da arte, para não perder de vista, porque senão a arte se perde, um dia ela se transforma num outro negócio. Tá? Então, no passado, até passado não muito distante, o que nós trabalhávamos era o Jiu-Jitsu Gracie. Hoje chama-se Brazilian Jiu-Jitsu. Então, esse Brazilian Jiu-Jitsu já se perdeu um pouco da essência dele, pouco não, bastante da essência dele. Então, acho que isso é a minha opinião a propósito desse assunto. Boa, mestre Feu. Você que foi competidor, a gente sabe que você teve um monte de medalhas, mais de 100 medalhas aí, e você foi um cara que fez essa migração muito bem aí, claro, você dá aula, tem seu projeto, mas você conseguiu muito sucesso na mídia digital. Como que isso te ajuda hoje no seu trabalho físico? Primeiro, quero desejar boa noite, né, Juliano? Obrigado pela oportunidade. É uma grande honra o grão-mestre Flávio Bering. Sou seu fã
Admirei muito aquela atitude na sua graduação, né, de você amarrar uma faixa branca na cintura como recomeço. Eu sou um cara muito ligado à ética, filosofia, à base de tudo, né? Eu comecei em 86, né? Eu tenho 43 anos. Eu comecei numa época também que não era tão grande. Eu lembro que as competições eram poucas competições por ano, né? E não era como hoje, que o atleta, a pessoa, ela entra, os pais colocam, iniciam o filho no judô, no jiu-jitsu, nas artes marciais, visando que o filho seja um campeão mundial, né? Então, acredito que os filhos já têm essa pressão dos pais hoje ao entrar numa escola de arte marcial. Embora quando eu comecei também, você falou das minhas medalhas, o meu professor, ele não me dava a opção. Quando tinha competição, eu sempre tive medo de competir, sempre tive muito medo de competir, mas o meu professor não me dava a opção. Eu tinha que ir, então é como se fosse um míssil teleguiado, né? Eu não tinha direito de falar não, entendeu? Então eu tinha que ir, mas eu vim de uma época igual a do mestre, né? Não tão distante, onde eu aprendi muita base, muito fundamento. Eu comecei no judô, primeiro eu me formei em faixa preta de judô, para depois eu ir buscar a minha faixa de jiu-jitsu. Quando eu parei de competir o judô, mestre Bering, eu fui atleta profissional de judô, né? Já muito novo, já era atleta da seleção de base. Nunca consegui me destacar nos campeonatos, nunca consegui um título mundial, mas eu já consegui título brasileiro, título sul-americano, né? Mas eu sempre tinha aquela pedrinha no sapato, Fulvio Miata, o Gleison, pessoas da minha categoria, da minha época, que era muito difícil eu passar por eles, né? Então eu acabava sempre sendo reserva, sempre não consegui me destacar tanto a nível mundial nos campeonatos. Mas sempre fui um competidor, sempre fui um atleta e sempre fui um praticante. E no judô eu sempre tive que passar, eu estou indo para o meu 4º grau agora, na faixa preta de judô, eu sempre tive que passar por uma banca examinadora, mestre Bering. E isso fez com que eu me envolvesse muito com a base, com o estudo, não só das posições, mas de ética, de filosofia, da própria história, entrelaçando o judô com o jiu-jitsu, né? Sempre sabendo que o judô veio do jiu-jitsu, foi retirado do jiu-jitsu. Então, isso fez com que eu me aprofundasse muito, Juliano. E quando eu entrava na internet para buscar algo ou alguma coisa para os meus alunos, na época que eu parei de competir e comecei a dar aula, né, eu comecei a dar aula com uma faixa roxa de jiu-jitsu e preta de judô, num projeto social. Eu sempre achava muito deficiente as coisas que eu via na internet, porque não tinha uma base, não tinha uma coisa detalhada, era sempre muito rápido as posições. E foi daí que eu comecei a desenvolver um trabalho na internet, até pela dificuldade dos meus alunos aprenderem, mestre Bering. Eu dava uma aula na segunda-feira, filmava essa aula na segunda-feira. O meu canal no YouTube nasceu por um acaso. Não para ser isso que é hoje, mas era para os meus alunos, para um grupo fechado de alunos, e eles viam essa técnica durante a terça, quarta, quinta, sexta, porque eles sabiam que teriam que repetir quinzenalmente a mesma técnica. E como eu passava a técnica na segunda, e na quarta-feira eles já tinham esquecido, né, a maioria deles já tinham esquecido, então eu comecei a postar e falar, ó, tô passando essa técnica hoje para vocês, hoje mesmo ela vai estar na internet, vocês acompanhem durante a terça-feira, porque na quarta vocês vão fazer de novo. E aí o pessoal começou a elogiar a minha didática, a minha maneira de ensinar, a minha maneira de falar. Muitas coisas eu falo em japonês ainda, né? Muitos golpes que o Brasília no Jiu-Jitsu tem, eu ainda... Eu dou a nomenclatura que nós temos no Brasil, mas também dou a nomenclatura japonesa. Então, acredito que foi isso, Juliano. Muito bom, Fel. A gente vê hoje que o pessoal da internet... A internet virou uma extensão do trabalho na academia, né? Eu vejo que existe uma certa resistência, até eu muitas vezes tenho essa resistência, de postar técnicas na internet.
Não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. E não sei, gostaria de saber, Feu, o que impactou para você? E, mestre, o que você acha disso da gente postar técnica na internet? Olha, eu vejo o seguinte, eu acho que não há nenhum inconveniente, desde que seja, como o Feu estava falando, uma linha didática bem consistente, porque você tem que fazer um trabalho pedagógico com profundidade, senão a pessoa não aprende, ela copia. E ela copiar, muitas vezes, não representa a sua necessidade primordial. Ela pode tentar repetir alguma coisa. Então, é necessário que o professor tenha em vista justamente a sua linha de conduta, o conteúdo do seu trabalho, de forma a que ele possa passar e transmitir para as pessoas que o veem algo consistente e factível, sem a mão do professor direto. Então, isso é possível, sem dúvida alguma. Agora, requer do professor mais competência do que ele no próprio tatame junto com os alunos. Porque a questão da presença física é fácil porque tem diálogo. No caso que o Feu está explicando, é um negócio interessante, quer dizer, ele passava na segunda-feira e cobrava na quarta. Isso é extremamente importante porque faz com que as pessoas tenham mais atenção, mais dedicação, mais apuro nas técnicas, porque eles serão avaliados na próxima etapa. E isso é um aspecto bastante consistente. Quer dizer, eu não sou contra, eu sou contra criar-se vamos dizer, um canal de aulas e graduações. São coisas absolutamente distintas. A graduação tem que ser frente a frente. O Feu fez uma colocação ali, que é uma coisa que o Juliano sabe, eu defendo isso há muitos anos. Ele, no judô, como eu também fiz judô e também passei por isso, você passa por uma banca examinadora para ter graduação. Então, isso a partir da faixa preta é assim que ocorre. Ora, no jiu-jitsu, a graduação é feita à revelia, quer dizer, quem faz é o professor e depois ele manda buscar o certificado na federação desde que pague. Então, não na nossa escola, né, mestre? Não na nossa escola. Não, na nossa escola é diferente. Eu tenho uma banca examinadora. Já que as federações não têm, eu tenho uma banca examinadora que eu mudo frequentemente para que não seja viciada. Viciada que eu digo no sentido de estar relaxando. Então, ele precisa ter absoluta consistência na sua opinião. Eu traço a linha mestra e o que nós avaliamos principalmente é o aspecto pedagógico e a linha didática que a pessoa usa para que ele possa representar-me. Quer dizer, e para que ele possa transmitir um jiu-jitsu de alta qualidade e consistência. Esse é o objetivo principal. Então, eu lamento, eu já propus isso às federações inúmeras vezes, depois eu desisti porque não tem resposta, mas eu propus às federações que nós criássemos bancas examinadoras compostas por pessoas altamente qualificadas, de maneira que ninguém passasse a faixa preta como resultado de uma competição em que ele ganha a faixa preta no pódio. Ora, a medalha é efêmera, a vitória é efêmera, a consistência está no conhecimento. Então, a gente não pode sair de uma competição faixa preta professor, que ele sai como professor. Então, que tipo de professor é esse? Não é um professor, ele é um praticante, ele é um atleta que graduou-se por sua competência como atleta. Agora, colocar uma faixa preta de professor, você está levando essa pessoa a transmitir nada e botar as pessoas na academia para fazer o rola como forma mais tranquila de agir sem o comprometimento da qualidade. Então, esse é o ponto. Então, eu acho que eu estou de acordo, eu acho que pode ser feito, deve ser feito, acho que nós estamos caminhando nesse momento a passos largos para que isso seja uma verdade absoluta, porque nesse momento está acontecendo já isso. Agora, eu tenho assistido na própria internet, eu vasculho muito na internet e tenho visto coisas bárbaras, sabe? Quer dizer, supostas aulas que são trágicas, quer dizer, são verdadeiros absurdos, e chega ao ponto de ser criminoso um jeito de tentar ensinar autodefesa sem que ele saiba o que está fazendo, cujo público-alvo dele é uma criança. E eu já vi isso, quer dizer, com crianças assistindo. É um absurdo isso, porque ele está sendo criminoso ao transmitir algo que ele não sabe. Segundo, transmitir sem consistência. Terceiro, não sabendo o conteúdo e a necessidade daquela criança.
A autodefesa requer, principalmente, um profundo conhecimento da arte, como um profundo conhecimento de toda a parte morfológica, motricidade, fatores como esses são essenciais para que você possa individualizar e fazer um tratamento correto. Concordo, Juliano, plenamente com o que o mestre Flávio Behring falou. E uma coisa muito importante que eu até anotei, e eu não sei se o professor Juliano vai concordar, se o mestre vai concordar também, não significa que o bom competidor seja um bom professor. Eu já vi muitos campeões mundiais que não sabem passar uma posição. O que acontece, mestre? O cara, ele já nasceu com aquele instinto de samurai, aquele instinto aguerrido. Então, quando é para ele ir para uma luta, ele vai que nem um trator, que nem um tanque de guerra. Ele sabe executar 2 ou 3 movimentos muito bem feitos e ele acaba se safando. Né? Tem até aquele cara faixa branca que nunca lutou nada, que você põe ele para lutar com um graduado e ele até acaba se destacando no treino, porque ele já é um cara mais safo, ele já é um cara que tem um instinto aguerrido mais aflorado, ele já vem com um negócio de raça, um negócio de brio, e ele até chega mais cedo em outras graduações, né, do que pessoas que já estão treinando há mais tempo que ele, e ele se transforma realmente num grande campeão, mas isso não faz dele um professor capacitado, é aquilo que nós estávamos conversando. Eu passei por uma série de exames, né, para eu poder pegar minha faixa preta e para eu poder pegar cada grau que eu conquistei. Inclusive, na minha última transição, né, quando eu mudei de equipe, eu me associei ao mestre Malibu. E o mestre Malibu, a primeira coisa que ele fez comigo foi mandar eu ir lá para o Rio de Janeiro, no dojo dele, para eu revisar toda a parte de defesa pessoal. Porque ele falou, olha, você apresenta algumas defesas pessoais que eu não conheço. Podem ser eficientes, pode vir do judô, mas eu não conheço. Eu gostaria de passar a minha escola, a escola Gracie, aquilo que eu aprendi com o Rickson, aquilo que eu aprendi com o Hélio, aquilo que eu aprendi com o Hollis, é o que eu quero passar para você, Fel. Você fazendo isso, com certeza você vai se associar a mim, né? E foi uma das coisas que fez eu me apaixonar também pelo Malibu, porque ele nunca me pediu nada além do conhecimento técnico. Ele pediu para que eu fosse fazer uma revisão, né? E, enquanto outros pedem dinheiro, outros pedem favores, eu falei, oxa, eu tô indo para o lado certo, eu estou me associando com a pessoa certa, com a pessoa correta. Então, por exemplo, não é porque eu vou pegar o 4º grau de judô e que eu vou pegar o 3º grau de jiu-jitsu agora, mestre Behring, que eu vou me desligar completamente. Eu preciso de uma pessoa mais graduada, eu preciso de um mentor, eu preciso de uma pessoa que ainda me ensine, que ainda me corrija, que ainda possa me lapidar, porque as minhas medalhas, elas estão enferrujadas. Muitas pessoas nem sabem das minhas conquistas, nem sabem dos meus títulos, mas o que elas veem na internet, elas veem uma pessoa que realmente estudou a história, que realmente tem um conhecimento de fundamento técnico. Tudo que eu passo tem que ter um fundamento técnico, né? E é isso que eu venho procurando fazer a toda hora e a todo momento. Sempre tá me atualizando para que quando eu passar algo ou alguma coisa, tanto para um aluno presencial quanto para um aluno virtual, aquilo seja para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a qualidade técnica dele e para ele aperfeiçoar aquilo na academia dele com o professor dele, se o professor dele achar bom. E jamais, eu não sou a favor de uma faculdade virtual, eu não sou a favor de uma graduação virtual, eu não concordo com isso, eu acho que toda aula virtual, todo telecurso, né, antigamente era telecurso que passava, é válido, a pessoa consegue aprender, mas não substitui uma situação real. Nós não podemos nos colocar na mesa de cirurgia com um médico que só operou pela internet. Esse cara tem que ter o conhecimento físico, né? Ele tem que saber a anatomia do ser humano,
ele tem que ter conhecimento das veias, dos nervos, dos ossos, o que é, aonde é, como que é. Então, eu sigo essa linha de raciocínio, eu sigo essa linha de pensamento. E quando a gente entra na internet, a gente entra num mundo obscuro, num mundo onde realmente nós vemos coisas tenebrosas, né? E lidamos com pessoas de todo tipo de índole, de todo tipo de caráter. É um trabalho que não é fácil. Não é fácil. Se vocês me perguntarem se eu gostaria de ter chegado aonde eu cheguei, eu respondo que sim, mestre Bering e Juliano. Hoje eu tenho 35 equipes graças ao trabalho da internet. Porque aquilo que eu falei, como eu não fui um campeão mundial, né? Eu fui aquele cara porradeiro, aquele cara brigador, estava sempre no pódio, mas nunca consegui me destacar porque eu tinha as pedras no meu sapato, né? Então eu não fui conhecido dessa maneira como um campeão mundial, né? Mas, graças a Deus, o trabalho bem feito na internet repercutiu uma boa fama, né? Eu tenho amizade com grandes mestres bem antigos, Chiquinho, né? O Mansur, Francisco Mansur, pessoas muito próximas, né? Mestre Joey Moreira, são meus amigos pessoais, que frequentam o meu tatame, eu frequento o tatame deles, né? O próprio mestre Malibu, agora o senhor que eu estou conhecendo aqui na rede social, mas pretendo conhecer pessoalmente. Então, a internet me trouxe muita coisa, mas eu acredito porque é um trabalho muito sólido, muito honesto, feito com muito carinho, com muita responsabilidade, e eu erro sim, mas eu tento fazer o meu melhor, com muita responsabilidade. Eu vejo aí nesse aspecto, Juliano, eu vejo nesse aspecto o seguinte: o que você tocou num ponto que é vital, que é qualidade, consistência e, acima de tudo, responsabilidade. Você tem perante você um enorme público que acredita no que você propõe, não acredita no que você transmite, e isso requer, acima de tudo, que a sua responsabilidade seja maior a cada momento, porque a expectativa dessas pessoas é de que você tenha lastro e competência para realizar esse trabalho. Então, no momento em que você tem essa visão responsável de que o trabalho que você faz e o objetivo do seu trabalho é contribuir para melhorar a qualidade técnica do indivíduo, sem dúvida alguma, esse é o caminho. Para mim, essa questão virtual é uma questão muito nova. Quer dizer, eu sou uma pessoa que estou integrada na internet completamente, mas o trabalho virtual é uma experiência nova. Quer dizer, é uma visão nova. E eu acredito que existam caminhos consistentes, responsáveis e de alto teor e alto conteúdo técnico que possam ser transmitidos via internet. Ponto final. Agora, avaliar o aluno é outra coisa, tem que ser frente a frente, e avaliar a sua evolução também terá que ser frente a frente. Quer dizer, eu não acredito que seja uma coisa, de troca virtual. Manda para mim um vídeo que eu te analiso. Não tem. Quer dizer, então, agora, quando você tem, como você disse, inúmeras escolas trabalhando com você, a sua presença é absolutamente impossível, presença física em todas elas o tempo todo. Então, você vai fazendo o quê? Você vai qualificando, melhorando a qualidade técnica e aperfeiçoando o trabalho do professor, e depois você vai transmitindo, através da competência do professor, o que o aluno precisa desenvolver e aprender. Então, esse é o ponto vital. Assim eu faço em outro campo, quer dizer, como eu viajo muito e tenho escolas no mundo inteiro, eu também faço, mas aí com presencial, que é 2 vezes por ano eu visito todas as escolas, de maneira que eles tenham contato, principalmente os professores possam se alimentar com uma orientação técnica de nível, para que ele possa utilizar esse trabalho como forma de desenvolvimento do seu trabalho pessoal perante aos alunos. Então, isso é essencial, quer dizer, de ambos os lados, a essência é a qualidade e a responsabilidade. Estou de pleno acordo, eu acho que o seu trabalho é bom. Ô, mestre, eu acho que é o seguinte,
Só um minuto, Fel. Eu acho que quando quando a gente forma bons professores, o trabalho está feito, a gente tem essa liberdade de deixá-los perpetuando o trabalho e explorar outros lugares. É o que eu fiz aqui. Hoje eu estou no Chipre, aqui são 2h30 da manhã, mas a minha academia no Brasil continua funcionando, eu mantenho contato com eles e eu tenho plena certeza que os alunos lá dão conta do recado. Entendeu? Eu tenho lá o Ed Clay que toma conta do jiu-jitsu, tem diversos, o Carlos, o Buda, tem um monte de gente lá que toma conta e eu sei que o negócio está andando muito bem, porque eu mantenho esse contato e sei o que eu fiz. E é o que o mestre fez comigo e o que acontece com todo mundo. Só um minuto, Fê, eu já mando para você, já jogo a bola para você. Vou chamar aqui o meu amigo, meu irmão, meu parceiro aqui que está entrando, ele que me ajuda a fazer esse negócio digital aí, o Ian Bering, neto do mestre Flávio. Estamos entrando junto na área digital. Ele já está mais para frente do que eu aí. Mas, fala, Ian. Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite, vô, grande mestre Flávio Bering. Boa noite, Juliano. Boa noite, Feu. Eu falo com o Ian o dia inteiro. Pô. Aliás, eu vejo ele o dia inteiro na internet. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente sensacional esse bate-papo. Eu estou aqui impressionadíssimo e super feliz de poder participar. É um prazer, o Feu, cara, realmente é um cara que divulga muito o trabalho dele, faz um trabalho sensacional na internet, inclusive sempre que você vai procurar algum vídeo ali no YouTube, um dos primeiros que aparece são sempre os dele e, pô, isso motiva muito a gente a poder trabalhar na internet. Parabéns, Feu, pô, que bom poder estar aqui contigo, não tive essa oportunidade antes, mas gostaria de falar que eu sou teu admirador. Tamo junto. Mestre, e Feu, você tinha uma coisa para falar? Mete bronca rapidinho aí que tem uma pergunta interessante aqui. Ô, Juliano, era só uma emenda no que o mestre Bering estava falando. O mestre falou que tem muita coisa, né? Mestre Flávio, hoje eu estava dando uma revisão no meu canal e, assim, o meu canal também virou um canal de entretenimento. Eu coloco alguns temas polêmicos, né? Quando a arbitragem acaba se excedendo, até o fato de árbitro estar olhando o celular na hora da luta. Então, tudo quanto é coisa que pega pesado no nosso meio, eu divulgo também as coisas boas. Então, tem muitas histórias, tem muitos temas polêmicos, né? Tem muita situação que acontece no cotidiano que eu acabo postando no canal também. Isso eu comecei a fazer de uns 2 anos para cá, para criar uma empatia com as pessoas, para dizer, olha, o quanto é importante você ter o conhecimento de uma arte marcial, seja ela qual for. Vai te fazer falta. Tanto na tua qualidade de vida, vai te trazer uma vida saudável, e também quando você precisar ter mais segurança, ter mais confiança, e, enfim, os benefícios que o senhor sabe que são muitos. Mas eu estava contando, e só para terminar aqui, Juliano, são mais de 1000 videoaulas de técnica, mestre Bering, que eu tenho postado no YouTube, na internet. O senhor acredita? Mais de 1000 videoaulas. É uma loucura, né? Isso que eu fiz, nem eu me dei conta. Hoje que eu parei para pensar, Juliano, Ian, eu parei para pensar nisso hoje, mestre. São mais de 1000 videoaulas. Então, é uma loucura. É uma loucura. Isso que eu fiz, eu acredito que é algo inédito. Então, se hoje tivesse acabado, para mim, eu acho que eu teria feito a minha contribuição com a humanidade. Então, vai lá no canal do Feu, que tem mais de 1000 videoaulas para você. Tem queda, vontade, mobilização, estrangulamento, defesa, e por aí vai. Então, eu me sinto feliz com isso, porque eu não faço pelo dinheiro, eu não faço pela fama. É aquilo que eu comecei fazendo por um acaso para os meus alunos. E Deus me abençoou, o pessoal gostou. Tive muitos haters no começo, né? Ainda tem as pessoas que não gostam de mim, porém eu continuo acreditando muito no meu sensei, né? Nos meus professores, tanto de judô quanto de jiu-jitsu, e continuo trabalhando. Eu acredito que em meio a essa crise que nós estamos vivendo, não há uma crise que supere um bom trabalho, um trabalho honesto. Não existe crise que supere um bom trabalho. Então, é isso que eu tenho para falar. Desculpa, Juliano. Bom, excelente. Imagina, não tem desculpa, não. A live é para isso mesmo.
Mestre, Juliano Damasceno, aqui de Taquarituba, está mandando uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta ao grande mestre Flávio Bering. Sabemos que existem os charlatões e como podemos combater esse mau caráter? Eu adianto alguma coisa aí, fazendo um bom trabalho, né? Fazendo um bom trabalho. O mau caráter tem em todo lugar, né? O Ian adora minhas intervenções. É bem o desculpa aí. Essas intervenções dele, o Álvaro e o João Alberto, são as intervenções. Mas sabe o que acontece? O mau caráter tem tudo, em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos de business no mundo inteiro. Existe um mau caráter. Quer dizer, infelizmente, essas pessoas estão aí gravitando, mas eles são expurgados pela própria natureza. Sabe? Quer dizer, ele perde o seu espaço naturalmente. Agora, o infeliz daquele que os acompanha é que vai pagar um preço mais alto do que ele, porque ele não paga nada. Sabe? Quer dizer, ele, no final das contas, ele sai se deu bem um pouquinho, mas o problema principal e primordial são os infelizes que o seguiu e que, consequentemente, tiveram um prejuízo pessoal muito grande. Quer dizer, isso ocorre, mas ocorre em tudo. Em arte marcial, infelizmente, existem aspectos que são para ser levados em conta. O charlatão é consequência de uma má orientação inicial. O charlatão, ele pode ser, por natureza, um mau caráter. Mas se ele tiver uma orientação lastreada em competência, lastreada no bom senso, em bom caráter do seu professor, ele tenderá a passar por modificações no seu caráter e no seu comportamento. Isso é natural. E isso provavelmente fará com que, no futuro, ele não seja a mesma pessoa mau caráter que ele era no passado. Esse, inclusive, é um dos principais propósitos do trabalho educacional que a gente desenvolve. Agora, por outro lado, se o charlatão, aquele que entra de carona no show, por exemplo, agora, nesse momento de internet, momento virtual, vai aparecer um monte de gente fazendo um monte de coisa, tentando encontrar o seu lugar, tentando buscar um espaço. Acontece que, e lamentavelmente, como não existe uma regra e não existem pessoas ou entidades que façam uma supervisão disso, que seria importante, porque senão você cai na esparrela e você, de repente, vai passar por situações bastante desagradáveis, com consequências danosas para a sua saúde física, mental e espiritual. E isso é muito sério. Esse é o aspecto negativo que eu vejo hoje em dia com essa facilidade de acesso. Agora, como eu estava dizendo agora para o Feu, eu assisti recentemente algumas aulas, supostas aulas, né, por um camarada que estava lá de faixa preta, com um outro cara de faixa preta, dando aulas absolutamente irresponsáveis, falando coisas irresponsáveis, mostrando técnica irresponsável. Porque o bom professor não mostra nada, o bom professor ensina. Quer dizer, mostrar é para exibicionista. Eu vou fazer uma exibição, então é diferente, não exibe. Agora, eu vou ensinar. Então, aí ele tem que estar lastreado com uma série de coisas, principalmente lastreado por uma formação de base consistente e competente. Quer dizer, mas isso também, eu não quero entrar nesse mérito de federações, nada, mas é culpa da federação, que devia estar aí criando regulamentos e, sabe, e evitando que isso acontecesse da maneira que acontece. Lamentavelmente, acontece. O sujeito é graduado e ponto final. Ele é graduado, ele manda o formulário dele para a federação e a federação vai dar o grau para ele. Sabe, isso agora passa por um crivo de pessoas competentes, de pessoas que tenham bagagem para poder julgar. Aí é diferente. Certamente essa pessoa não passaria e não estaria criando este problema. Agora, veja bem, eu certa vez recebi uma crítica violenta. Quem me respondeu tudo foi o Silvio, meu filho, que eu não tenho muita paciência para responder bobagem dos outros. Então, mas uma crítica violenta de pessoas nos Estados Unidos questionando o fato de eu ter graduado um camarada faixa preta que era um faixa azul. Em primeiro lugar, esse cara tirou foto do meu lado. Eu não graduei ninguém. Primeiro que eu não faria essa graduação jamais. Tá? Quer dizer, ele tirou foto do meu lado e ele queria fazer parte da equipe. Ele apareceu de faixa preta. Tá? Então, o fato é o seguinte, eu estava fazendo uma triagem e pedi ao responsável por isso nos Estados Unidos
que fizesse um acompanhamento do trabalho dele para ver se ele realmente caberia dentro no nosso grupo de trabalho. Tá? Ele próprio se expurgou porque era um charlatão. Ele acabou saindo porque ele perdeu-se vamos dizer, num ambiente de competência, de caráter, de dignidade. Então, ele se perdeu e ele acabou sendo extinto. Então, isso é inevitável, você está vulnerável a esse tipo de coisa. Uma vez eu estava na França, recebi um telefonema de um cara do sul da França, um francês, dizendo, tem um professor seu aqui que eu queria ver se eu contratava, porque eu estou precisando fazer jiu-jitsu na minha academia. Eu digo, em primeiro lugar, não é professor meu. Porque o professor meu, viajando, eu sei quem é. Então, não é professor meu. Então, coloque ele no telefone. Aí o rapaz veio e disse, não, é que eu fiz um seminário com o senhor. Eu digo, meu filho, então, sabe? Então, faz o seguinte, esclarece para o rapaz aí, você fala francês? Não, se não fala, deixa eu falar com ele. Olha, esse cara é um charlatão. Então, sabe, é um charlatão, esquece ele, manda embora para casa, ele perdeu a viagem dele, mas deve bater em outra porta e ter alguém que aceite. Então, isso ocorre, infelizmente, vai ocorrer porque o mercado está aberto, está franco, sendo que, cada vez mais, ele vai fechando-se, vai afunilando, em função do movimento de qualidade que existe no trabalho. Então, aquilo que você afirmou é exatamente isso. A gente não pode avaliar o sujeito por performance. As suas medalhas estão enferrujando. Medalha é maravilhoso para você depois guardar. Eu não tenho nenhuma, não tenho nenhum troféu do que eu ganhei na minha vida, não tem nada, joguei tudo fora. Sabe, eu espalhei por diversas academias, não sei se o Juliano tem alguma na academia dele, mas eu não quero medalha, que negócio representa só um momento da minha vida. Um momento, tem gente sabe, que fica mais com a gente hoje tem essas medalhas, tem troféu da academia, né, Mestre? Hein? Tem gente que nem está mais com a gente hoje, já saiu daqui e tem seu troféu lá. Tem um montão por espalhar. Mas que para mim não tem valor algum. O que tem valor é a essência. O que tem valor é o conteúdo. É aquilo que eu fui assemelhando, fui conseguindo absorver durante a minha vida. Eu vou citar um pouquinho, vou estender um pouquinho aqui, mas você citou isso, Fio, a propósito da minha iniciativa em 2017, quando eu usei a faixa branca. Eu usei a faixa branca no evento, era simbólico. Sabe, eu não estou preocupado se a pessoa julga ou não julga, se isso é autorizado, permitido ou não, porque eu não estou preocupado. Eu não tenho que pedir autorização a ninguém. Eu simplesmente fiz um gesto para dizer, atenção, gente, nós somos eternos aprendizes. Entendeu? Então é isso que eu quero saber. O resto não interessa. A faixa branca eu usei naquele dia, e um dia que eu fui dar um seminário no exterior, e eu resolvi botar a faixa branca. Rapaz, foi uma comoção. Eu só disse, mas o que houve? Eu digo, então, desculpa, eu vou lá no vestiário e boto a minha faixa que vocês gostam, então e pronto. Não vale nada a faixa, né? Não vale nada, a faixa é simbólica, ela só... Agora, então a faixa minha branca foi simbólica. E eu guardo ela com muito carinho aqui, porque representou um momento. Inclusive foi meu neto mais novo que me trouxe a faixa branca e me entregou. Quer dizer, por quê? Porque ele era um faixa cinza de jiu-jitsu. Então, quando você recebe uma graduação elevada, vem de cima para baixo. Quando você recebe a menor graduação, vem de baixo para cima. Então, é tudo simbólico. E isso é a forma de você representar e transmitir uma mensagem. É o seguinte, meu caro, continue aprendendo, porque você não sabe nada. Ô, mestre, inclusive a graduação no Japão e também há muito tempo atrás não existia no Brasil, né? É que o povo europeu e o povo aqui, o sul-americano também, o povo das Américas, não tinham essa paciência. Então, foi criado um estímulo. E o estímulo foi as faixas coloridas. Porque a pessoa nunca saía da branca. O japonês falou, opa, peraí, nós vamos ter que dar um estímulo aí para essa rapaziada, porque eles não têm a mesma cabeça que nós, né, orientais. Né? Eles não têm essa cultura nossa. Há pouco tempo atrás, o Juliano estava falando lá do pessoal. O pessoal lá é meio quadrado. Normal. Por quê? Porque não é cultural, não é que... E assim, e outra, para um bom leitor, um ponto é uma frase inteira. Então, para quem conhece e sabe, interpretou de maneira correta aquela sua atitude e foi uma atitude nobre. Então, para quem sabe ler um ponto, é uma frase.
Você falou num assunto aí que é interessante. Na Academia Gracie dos anos 50, existia todo mundo faixa branca, existia uma faixa azul clara, que era do instrutor, e a faixa azul marinha, que era do professor. E ponto final. E assim perpetuou-se isso durante até o final da década de 50, quando os professores, instrutores da academia começaram a sair, a desmembrar a academia, e eles passaram a usar uma faixa preta que era o que tinha representatividade perante a comunidade. Porque, naquela época, quando você ia dentro da Academia Gracie, você sabia o que representava uma faixa azul clara ou uma faixa azul escura. Agora, quando você faz a sua própria academia e você manter uma faixa azul clara ou uma faixa azul escura, isso pode criar uma interrogação. Você não é faixa preta? Até eu tive um episódio uma vez na Bélgica que foi curioso. Eu fui dar um seminário para crianças. E eu não costumo muito dar seminário para criança, mas eu dei o seminário para criança lá. E no final eu disse, olha, vamos abrir aqui para as perguntas mais interessantes do mundo. Criança faz perguntas maravilhosas. E um deles me perguntou, eu estava com faixa preta do meu lado, mas por que você fala o tempo todo se ele é mais importante que você, o faixa preta? Quer dizer, para ele a interpretação, o faixa preta é a personalidade. Eu com a faixa vermelha podia ser qualquer coisa, mas, sabe, não representava aquilo que ele tinha na mente. Então, foi por isso que quando nós saímos da Academia Gracie, começamos a ter, eu não abri a academia, eu fui dar aula na Associação Cristã de Moços para um grupo de amigos só. Eu, então, usava a faixa preta por autorização do Hélio Gracie, e quando os outros começaram a sair, João Alberto, o Vígio, o Armando, cada um deles foi para o seu lugar, o próprio Carson, todos passaram a usar a faixa preta. E o Carson foi um cara que nunca gostou de usar faixa colorida, faixa vermelha, esse negócio todo. Então, ele usava sempre faixa preta. Por quê? Para ele dizer que eu sou o Carson Gracie, ponto. Eu preciso botar a faixa vermelha para dizer quem eu sou, sabe? Então, a grande realidade é essa, humildade, simplicidade e naturalidade, porque ele é aquilo que ele é. Acabou. Não é a faixa que vai te fazer. Sensacional, mestre, sensacional. E hoje, só completando também, hoje com essa falsidade, né? Falsidade ideológica, falsidade dentro de tantas profissões, essa globalização, todo mundo tem acesso a tudo, a toda hora, a todo momento. Hoje pode ser, mestre, que a faixa represente o conhecimento técnico da pessoa. Exato. Então, se realmente a pessoa estiver portando uma faixa marrom, preta, for dita como um instrutor, ou professor, ou sensei, porque tanto o senhor quanto eu sabe que hoje, só a partir do 3º grau da faixa preta, nós somos considerados professores. Exato. Até então, se nós não pegarmos o 3º grau, nós não somos ainda professores, somos instrutores. Mas, se realmente essa pessoa não comprovar o RG dela, e o que seria o RG dela? Conhecimento técnico. Exato. Né? A faixa que ela porta na cintura. Não se ele é bom de porrada ou não. Isso não vem ao caso. Mas é uma maneira que o senhor tem de passar as pessoas na peneira, eu tenho, e tantos outros professores também têm. Tudo bem, você diz que você é o que realmente você é, já com essa bagunça de federações, bagunça de confederações, porque graças a Deus, no judô nós não temos isso. Mas no jiu-jitsu, sensei, é federação de tudo quanto é lado, confederação de tudo quanto é lado, com tudo quanto é letra no final, I, E, é O, é jiu-jitsu esportivo, é jiu-jitsu olímpico, é jiu-jitsu brasileiro, é jiu-jitsu internacional. Cara, você fica perdido, você não sabe se aquele diploma que o cara tá na mão e aquela faixa que o cara tem na cintura tem validade. É lógico que nós temos 2 órgãos maiores aí e depois outros na sequência que são confiáveis. Mas nós temos que ter esse tete-a-tete, né, Juliano, para falar tudo. Você tá com essa faixa aí, meu amigo, deixa eu ver a sua qualidade técnica. Me mostra um pouquinho do que você sabe através do seu conhecimento. Eu vejo que a única maneira, a única boa salva-vida no meio desse mar revolto que nós estamos vivendo, mestre. Não sei se o senhor concorda comigo. Veja bem, deixa eu dar um dado interessante aí, que talvez nenhum de vocês saiba disso. O fato é o seguinte, talvez por volta de 2000, foi quando eu comecei a viajar para a França para dar cursos e seminários de jiu-jitsu. Enfim,
Então, eu comecei a ter contato com várias pessoas, porque lá a predominância eram praticantes de outras artes marciais, e não de jiu-jitsu. O jiu-jitsu ali era precaríssimo, pouquíssima gente tinha conhecimento de alguma coisa. Então, o que ocorreu é que eu comecei, através de pessoas que tinham muita ligação, eram judocas de origem, e que tinham muita ligação com a Federação de Judô na França, que é poderosíssima. Então, eles começaram a me levar para dentro da federação. E eu comecei a dar cursos e seminários para os altos graduados de judô. E todos eles me diziam assim, mas isso é judô? Eu digo, claro, é tudo a mesma coisa, meu caro. Tudo vem da mesma origem, nós não temos que discutir. A única diferença são as regras. Sabe, são as regras. O resto é tudo igual. Agora, eu estou falando isso sob o ponto de vista esportivo, sob o ponto de vista da prática esportiva. Então, mas aí um dia o presidente da Federação de Judô na França confessou para mim o seguinte, nós fizemos certa vez uma proposta a uma federação brasileira para que integrasse essa federação brasileira na Federação Internacional de Judô com vistas às Olimpíadas, isso no ano 2000. Mas não houve acordo, porque havia uma certa exigência de remuneração e tal, e nós, então, não fizemos o acordo. Então, veja bem, naquela época, se houvesse um acordo, o jiu-jitsu hoje estaria nas Olimpíadas. Agora, por que subordinado à Federação de Judô? Meu caro, você tem federação que possa alçar a esse patamar e chegar às Olimpíadas? Não tem. Sabe? Então, a realidade é simples. Eu não sou a favor ou contra. Eu sou simplesmente muito pragmático e muito definitivo nas minhas posições. O fato é o seguinte, se existe uma pessoa, existe um poder maior que te dá acesso a uma plataforma que você almeja alcançar algum dia, eu estou falando de 2000, nós estamos em 2020, isso fazem 20 anos, meu cara, e está tudo na mesma. Quer dizer, se naquela época tivesse assinalado, vamos tentar, pelo menos, já teria tido uma outra visão. Agora, sabe o que aconteceu na França? Na França criou-se, dentro da Federação de Judô, o que eles chamam de Nevazá, dito jiu-jitsu brasileiro. Quer dizer, então, todo mundo na França, todo professor de judô, todo professor faixa preta de judô, é professor de Nevazá, sabendo ou não. Agora, sabe, então, as nossas instituições, elas estão muito fechadas, encerradas dentro de uma visão muito pouco objetiva, para que a gente acabe sofrendo uma questão desse tipo. Hoje, o jiu-jitsu se expandiu na França, mas ele custou muito, e custou muito suor meu, muito, dando aula em tudo que é lugar, em tudo que era escola de judô espalhado na França, para ver se criava esta mentalidade e uma receptividade à nossa atividade, o nosso nome, jiu-jitsu, sabe? Que era sempre recusado, refutado e considerado como coisas de cabeça de brasileiro. Imagine só. Mas, enfim, vamos lá. Vai lá, Juliano. Mestrão, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Senão eu vou começar a dar paulada em muita gente, aí não vale a pena. Vamos fazer um programa que vai chamar Hora da Paulada, mestre. Isso é só dar paulada. Eu gosto da sua paulada. Estou dentro, pode me chamar que eu entro aí. Vamos fazer. Olha. Mestre, o Feu tem um projeto social muito famoso em Paulínia, onde ele tem um tatame muito grande, ele ajuda muita gente, ele dá moradia para os alunos. E o senhor sabe, eu tenho um projeto que, junto com o Claudinei, que é pastor evangélico lá em Trararé da igreja, a gente tem um projeto muito grande. E tem aqui a coordenadora do nosso projeto, aqui a Netiele, ela quer entrar e fazer uma pergunta. Eu vou colocar ela ao vivo. Fala, Nete, beleza? Olá, Oi, salve. boa noite. Eu acho que ela quer fazer alguma pergunta aí. Bom, boa noite, mestre, primeiramente. Boa noite, Sensei, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria que vocês contassem, o Feu contasse para nós e qual é a experiência dele com o projeto social e que conselhos ele daria para nós como coordenadores, como pessoas envolvidas, né? Não sou instrutora, nós temos a nossa equipe de instrutores, que é comandada pelo professor Juliano e pelo mestre Flávio, e graças a Deus estamos
extremamente bem amparados quanto a isso, já pegando o gancho de tudo que foi falado aqui na live, né? Nós temos todo o sistema Bering, mas quanto a nós, coordenadores do projeto, que dicas você daria, que conselhos você daria, Feu? E para o grande mestre, eu gostaria de saber que conselhos ele daria para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como mestre. E muito obrigada. Feu, dá licença um instantinho, porque eu ainda nos anos 90, eu tinha uma academia numa região aqui de São Paulo, e nessa academia havia muito próximo uma favela, uma comunidade. Os meninos sempre ficavam na janela assistindo. Um dia eu os convidei, vou fazer um horário especial para essas crianças e tal. E eu comecei a receber essas crianças, foi uma invasão, foi um negócio fantástico. E consegui doação de kimonos, uma série de coisas. Então, a coisa foi um projeto social simpático, só que que era dentro da minha mesma academia, onde eu tinha o outro público. Então, por uma questão preconceituosa, o outro público começou a rejeitar e querendo que eu os afastasse. Você não pode deixar esses meninos integrando aqui. Você está ensinando jiu-jitsu a criminoso. Meu Deus do céu, sabe? Então, só esse aspecto é para considerar, porque a gente tem que vencer barreiras preconceituosas que são extremamente complexas, já que o objetivo disso é construir um ser de caráter, de dignidade, educar, essa é a nossa contribuição. E o jiu-jitsu é uma linguagem maravilhosa para que você possa transmitir tudo isso. Então, por isso eu parabenizo todo mundo que faz projeto social, sabe, porque é absolutamente extraordinário. Isso traz um benefício que as pessoas de fora, que não conseguem entender e são preconceituosas, rejeitam, mas não conseguem entender o conteúdo educacional e de crescimento humano que você pode transmitir por aí. Feu, está com a palavra, vai. Então, respondendo a sua pergunta, eu, graças a Deus, eu vim de uma família muito bem estruturada, né? Uma família de pequenos comerciantes. Então, sempre trabalhei desde os 13 anos de idade e, paralelo a isso, sempre tive a minha carreira de lutador, não de atleta. Eu acho que eu nunca fui um atleta mesmo. E quando eu casei, quando eu tive meu filho, eu acabei me convertendo também, conhecendo uma nova religião. E, através dessa nova religião, eu vim ter um encontro fulminante com Deus e me senti um cara muito privilegiado por tudo que eu tinha conquistado na minha vida, e eu tive uma iluminação de que eu precisava fazer algo para alguém, né? Eu teria que sair daquela minha bolha de egoísmo. E eu já era um faixa preta formado de judô, e já estava na minha faixa roxa de jiu-jitsu, e eu encontrei dentro da igreja uma oportunidade de dar aula gratuita. E eu consegui convencer o pastor, que não foi difícil, ele aceitou de bate-pronto, e dentro da igreja eu comecei a dar aula para criança. O que acontece é que, com 2 semanas de aula, né, nós já tínhamos praticamente mais de 50 crianças. E eu comecei a pedir para alguns amigos comerciantes, né, placas de tatame, doações. Nunca fui atrás de ONG, nunca fui atrás de estado, de município, de governo. Eu sempre tive uma iniciativa própria e privada com amigos. Talvez seja a melhor sugestão que eu tenho para te dar. Então, todos os comércios que queriam me ajudar, eu fiz um carnezinho, um carnezinho feito no computador, na planilha Excel, com todos os meses, de doação de 50, 100 e 150 reais. E eu chegava no Zé da padaria e falava: Zé, todo mês posso passar aqui para pegar um desses valores? Ok, pode. Chegava no João e ele ficava à vontade, ou para me dar de 100 a 150, ou para não me dar, esse mês você não tem. E eu consegui muitos amigos, né, dando até quantias maiores. E isso foi crescendo muito. Então, todo o dinheiro que entrava para mim do projeto social era revertido para o projeto social. Isso foi tomando uma proporção muito grande.
Quando teve uma partilha de bens, né? Minha mãe já tinha falecido há 10 anos, depois teve uma partilha de bens, nós tínhamos um terreno muito grande entre os bens, nós tínhamos um terreno muito grande, e o meu irmão e minha irmã resolveu falar, ó, faz o seu projeto social lá. E aí eu comecei uma loucura para angariar bloco, cimento, uma loucura, mestre Berg. Foi uma loucura com uma iluminação divina, com um poder maior à frente. E acontece que 10 anos depois, né, o projeto social já tem 10 anos, nós construímos um barracão de 500 metros quadrados, um dojo de 400 metros quadrados, uma academia de musculação dentro desse barracão, e as casas que eu tinha ali do lado, que eram 3 casas de aluguel, eu desapropriei, os inquilinos saíram e eu coloquei atleta para morar. Mas sempre trabalhando dessa maneira. Eu dei 10 bolsas para atletas que não tenham condições e coloquei 10 bolsas para atletas pagantes. Então, o atleta que pode pagar, ele paga R$600, ele tem direito à alimentação, 3 alimentações, né? Café da manhã, almoço e janta, água, luz, internet e treino à vontade. São 3 treinos obrigatórios, mas se ele quiser fazer 5, ele faz, né? E lá nós temos educadores físicos que trabalham de graça, temos e tomou essa proporção, né? Tomou essa proporção. E isso tem dado um resultado muito bom. Só que eu não foco só no time de competição. Eu tenho um time de competição lá, porque as coisas caminharam para isso, né? Os meus alunos começaram a conquistar títulos, começaram a chamar atenção, e nisso outras pessoas quiseram vir, aí veio a ideia da moradia. Então, eu tenho 15 atletas que moram lá, tenho família que mora lá, na verdade, e eu tenho o pessoal do bairro mais pobre ou o pessoal do bairro mais rico, que treina tudo no mesmo horário, mestre Bering. Então, por exemplo, a gente tem uma triagem lá. A pessoa, ela chega lá e ela responde 5 perguntas. Você tem carro? Tem. Você trabalha? Trabalho. Você tem casa? Tem. Ah, então você pode pagar R$80 por mês, não pode? Posso. A outra pessoa chega lá, mestre Bering, você tem carro? Não. Você tem mãe? Não. Você tem pai? Não. Alguém trabalha? Não. Deixa eu ver, você não tem nem dente na boca? Então, essa pessoa que tem condições de pagar, a mensalidade dela vai apadrinhar aquela pessoa que não tem condições. E é assim que a gente vive no projeto. Faz vaquinha online, entendeu? Faz bingo, faz um monte de coisa e acaba dando tudo certo no final. Então, nós sempre temos lá 50 pessoas treinando de graça e 50 pessoas pagando. Porque tem o fulano que chega de carro, que tem uma vida boa, e também tem o fulano que chega descalço, sem um chinelo para vestir. Então, esse acaba recebendo não o meu amparo, não que o Feu é bonzinho. O Feu não é bonzinho. Eu, sou Robin Hood. Eu pego de quem tem e dou para quem não tem. Aqui. Foi dessa maneira que eu consegui... Você está ouvindo? O projeto. Todo mundo consegue me ouvir? O problema é aqui ou é no Feu? Estamos te ouvindo, sim. Tá. Tá tudo bem aí? Acho que o problema está lá na internet. Não, eu acho que eu estou ouvindo bem. Eu estou ouvindo e ouvindo. Ouviu, né, mestre? Ouvi tudo, com certeza. Parabéns. Extraordinário o trabalho. Então, foi dessa maneira que eu consegui idealizar... Vai lá, Feu, pode continuar. Não, resumindo, Juliano, Beleza. Foi dessa maneira que eu consegui idealizar e concretizar o projeto social. Ele foi se moldando. Parabéns. Parabéns, Feu, parabéns. Excelente mesmo. Muito bom mesmo. Maravilha. É muito inspirador para nós, né? Ouvir a sua história. Eu já conheci um pouco dela. E, assim, eu queria agradecer aqui já publicamente também. Nós temos alguns patrocinadores no Projeto Impacto, e um deles, que é muito importante para nós, é a Dragão Kimonos, que fornece kimonos para as nossas crianças e adolescentes, e isso faz muita diferença, porque nós moramos numa cidade do interior de São Paulo, pequena, e
Nossa economia é baseada em agricultura, Fala o pecuária e nome, comércio. fala o nome. É Itararé, Itararé, São Paulo. Itararé fica quantos quilômetros de Campinas? Depois você pega meu telefone com o Juliano, se o mestre Bering autorizar, eu vou aí fazer um seminário e toda a renda fica para o projeto. Muito obrigada, agradecemos. Maravilha, Muito excelente, obrigado, excelente. E no começo nós pagávamos aluguel de barracão, tá? Demorou 10 anos para a gente conseguir o nosso barracão. Então, se serve como inspiração, nós ficamos 10 anos pedindo cimento, tijolo, ferro, bloco, demorou, viu? Aquele que persevera triunfa, né, Fê? Aquele que persevera triunfa, meu irmão. É isso aí. Exemplo. Nós somos abençoados por poder fazer tudo isso dentro da estrutura da nossa igreja. Nossa igreja tem uma estrutura bacana, mas nós queremos ampliar, porque já não está cabendo mais as crianças. E agradecemos muito, né, a você, ao mestre, ao Juliano, a toda a Bering, pela oportunidade de poder vir aqui fazer essas perguntas e agora por essa bênção que vai ser ter você aqui conosco. Muito obrigada. Se o mestre autorizar. Tá, 100%. Quem sabe eu tenho chance de estar junto contigo. Se Deus quiser, mestre. Exatamente, já estamos com saudade, mestre. Então agora vamos ter que esperar, porque eu também quero estar, pô. Vocês vão ter que esperar eu chegar. Mas pelo andar da carroça, nós vamos ter que esperar mesmo, né? Porque está tudo fechado. Tudo fechado, Verdade. Obrigado, Neto. Obrigadão. Parabéns. Eu que agradeço. Beijo. Mestre Flávio, tem um Diga. pessoal aqui, tem um monte de pessoal pedindo para entrar aqui. Vamos lá, tem um casal de alunos aqui que começaram a treinar a gente. Eu queria jogar essa bola com o Ian, que eu sei que a esposa do Ian treina com ele. Minha esposa também treinava comigo, e daí quando meu filho foi nascer. Aliás, estou há 6 meses sem ver minha esposa e meu filho. Um beijo para minha mulher, para a Juliana. Te amo, para meu filho também. E se eu começar a falar muito, eu choro, então vou parar. Então, mas logo a gente vai estar junto. Passando esse coronga, a gente vai estar junto. Eu sei que o Ian, a mãe dele treina com ele, é faixa preta formada por ele. A esposa dele treina com ele. E aqui tem um casal de alunos que treinam juntos, se graduaram faixa roxa juntos, e eles colocaram eles para trocar uma ideia aqui. O Gustavo e a Sol. Tá ao vivo, tá bom. Salve, olá, boa noite. Gente. Oi, tudo bem? Boa noite. Grande mestre, prazer em vê-lo de novo. Prazer. Excelente iniciativa de vocês trabalharem juntos, muito bom. Prazer em conhecer, professor Ian também, prazer em conhecer. Opa, um abraço, o prazer é nosso. Tô adorando a live, nossa, muito legal. Bem legal mesmo. Eu também, tô adorando a live aqui, pô, tô adorando, tô aprendendo muito aqui com esses grandes personalidades. Isso é um prazerzaço. Não, com certeza. Vocês dois treinam com quem e onde, por favor? Nós treinamos com o Sensei Juliano. Com o Juliano, é aluno do Eu Juliano? sim. Eu comecei em abril de 2011. Eu já tá fazendo 5 anos também, indo para 6 anos de treino de jiu-jitsu. Na verdade, ela começou a assistir aula, as aulas que eu fazia, e ela começou a se interessar e começou a fazer também. Olha, você sabe que isso é engraçado, essa questão do... A gente até fez uma matéria, eu e a minha esposa, sobre isso, que as mulheres, elas são sempre as últimas a começarem a treinar jiu-jitsu. E aí, para gerar uma polêmica mesmo, né? A headline foi para gerar uma polêmica, não que seja uma verdade completa. Mas por quê? Porque a mulher, ela é sempre a que cuida de tudo. Então, ela não entra de primeira, a não ser que ela não tenha responsabilidades familiares, e aí é um outro esquema. Agora, por exemplo, a minha esposa, a minha mãe, né, são pessoas que dificilmente voltam a treinar, porque tem toda a casa, tem toda a responsabilidade, tem muita coisa para cuidar, então precisa realmente sentir que aquilo ali tá seguro,
tem confiança naquilo ali. E isso é muito legal. A gente tem várias alunas que são mães, que foram as últimas a entrar, depois a família inteira entrou, depois elas começaram a treinar e não param mais. Então, é muito legal isso, e eu, sinceramente, eu acredito que seja pela questão da energia, da segurança, da confiança. Não sei, me dá a sua opinião, Solange. Por que isso aconteceu com você? De você entrar depois a treinar? Com 25 anos. Eu, na verdade, não tinha outro esporte, assim, que eu acabei gostando, né, durante... E daí, quando eu tive algo que estava fazendo, nossa, aquilo me atraiu bastante, sabe? Até porque a gente tinha né, a vida da gente, né, desde a parte mental, jogos mesmo, flexibilidade, então é uma coisa que eu confesso, realmente eu tenho a parte da arte, que é maravilhoso. Sim. Entendi. Tá um pouco ruim o áudio de vocês. Tá um pouquinho ruim. Acho que é porque não tem fone, aí fica meio... Mas tá. Agora melhorou. Eu entendi que você começou a treinar porque já tinha um outro esporte, depois que viu o Gustavo treinando, se empolgou e começou a treinar, foi isso? Na verdade, eu não tinha feito nenhum outro esporte, né? Assim, só em escola mesmo. Aí depois que eu conheci ele, eu pedi, né, o jiu-jitsu, eu conheci o brasileiro também, e tendo amizade com todos eles, porque, né, ali um vai ser amigo, e a família, né? Então, tudo isso trouxe essa aproximação e eu iniciei também O jiu-jitsu comigo. Muito legal. Muito bom. Muito bom. Obrigadão, Sol. Obrigadão, Gustavão. Imagina, a gente que agradece. Eu agradece. tava falando com o Ian, mas eu largo, viu? Ian, a louça, qualquer coisa, né, cara? Não é trabalho, não. Inclusive, nessa pandemia, a gente está cozinhando para você Não estou conseguindo entender direito. O som tá bem... Tá meio difícil de entender, né? Infelizmente, cara. Que pena. Mas, agradeço as palavras, acredito que tenham sido boas. Obrigado. Desculpa não estar entendendo mesmo, realmente está muito difícil. Imagina. Acho que é porque a gente está sem fone, então não dá para escutar. Agora melhorou, por exemplo. Mas tem hora que melhorou. O som. Exatamente. Entendi. Muito bom. Vai dar 1 hora de live. Obrigado pela presença aí. Obrigado pela presença, pelas palavras. Nós que agradecemos, grande mestre. Prazer em conhecê-los, prazer em revê-los novamente. E espero que a gente esteja em breve juntos de novo, se Deus quiser. Com certeza. Tomara que acabe logo. Nossa, nem fale, isso aqui tá matando a gente. Tá bravo mesmo. Aproveitar esse momento aqui, pessoal, e você que está assistindo essa live sensacional, cara, não deixa de se inscrever nesse canal aqui, que é do Juliano, que é o Doberman CT. Vai aqui embaixo, tem um botãozinho inscrever-se, um botão que normalmente é vermelho quando você ainda não se inscreveu. Você clica uma vez, apenas uma vez, sem ansiedade, sem clicar um monte de vezes, só clica uma vez e você já vai estar inscrito nesse canal sensacional que o Juliano está ativando para poder trabalhar e divulgar, promover essas lives aqui, por exemplo, com essas grandes personalidades como meu avô e o Feu, e também ativa as notificações para que você possa receber na sua caixa de e-mails, um e-mail sempre que ele for ao vivo ou sempre que ele botar um vídeo novo aqui nesse canal. E não esquece de deixar uma curtida no vídeo também para poder atingir cada vez um público maior, né? Obrigado. Se puder, aproveita, e se você ainda não está inscrito no canal do Feu e no meu, vai lá e se inscreve também. Vou me inscrever hoje. Eu vou me inscrever hoje.
Eu já estou inscrito no teu, Phil. Eu não conhecia o canal do Juliano, mas eu gostei, eu vou me inscrever hoje. Saindo da live, eu já vou lá me inscrever. Maravilha. Se inscreve no meu também, pô. Me dá essa força aí. Você pega meu WhatsApp com o Juliano, manda o link, eu vou me inscrever sim. Lógico. Claro, pô, obrigado. Prazerzaço. Muito bom. Mestrão, considerações finais? Olha, a consideração é bem rápida para não prolongar e para dizer a vocês que foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Como sempre, eu acho que é uma oportunidade única. Eu não me canso de estar aqui frente a frente com o computador, participando das lives, porque é uma alegria muito grande. É uma maneira de você contactar e comunicar-se com pessoas que você, às vezes, não teria acesso com facilidade. E para que outras pessoas também tenham acesso ao meu pensamento, à minha forma de levar a vida, e quem sabe isso possa contribuir de alguma maneira para que você, sabe, enfim, tome alguma decisão que possa fazer grandes transformações. Como eu estou passando por enormes transformações. Aos 82 anos de vida, 72 de jiu-jitsu, as minhas transformações a partir desses momentos que eu tenho vivido frente ao computador e nessas lives todas é absolutamente extraordinário. Conhecendo gente, convivendo com pessoas, falando com pessoas, ouvindo as pessoas, sabe, aprendendo um montão de coisas. Mas não se esqueçam de um aspecto muito grande. O Phil deu um grande, extraordinário exemplo de coração. Isso é fundamental. Ele fez uma doação da sua vida para o benefício de um montão de gente. Parabéns, eu fiquei realmente muito impressionado e muito impressionado positivamente, porque eu acho que esse é o gesto que todos nós, de alguma maneira, temos que fazer, estender a mão, porque as pessoas estão ao nosso redor, muitas vezes a gente passa batido e nem percebe, mas os seres humanos que nos cercam, os seres vivos que nos cercam, todos têm profunda importância na vida e na perpetuação da nossa vida e a vida de cada um de nós. Enfim, eu acho que é essencial. Então, todos os dias, meditem, orem, porque isso vai levar todos nós a um patamar superior de entendimento da vida, entendimento das relações e, principalmente, a abertura do coração para o amor. Um grande beijo a todos. Excelente. Excelente, mestrão. Phil, sua hora, cara, meu amigo. Já te admirava, com tudo isso que você contou e com tudo isso que você fez, te admiro mais ainda, bicho. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, ao mestre Flávio Bering, ao Juliano, né, que foi o formador de tudo isso, ao Ian, que eu acabei de conhecer, o Ian Bering também, e dizer que eu sou um ser humano pequeno, de pequenas pretensões, mas filho de um Deus muito grande, muito alto, onipotente, onipresente, onisciente, o grande arquiteto do universo. E para mim foi uma grande honra, né, esse bate-papo, aprendi muito também. Dizer que todos que ainda têm uma vírgula de dúvida em relação ao jiu-jitsu, né, comecem a fazer jiu-jitsu, independente da idade que vocês têm. O jiu-jitsu forma o caráter, forma a pessoa, te ensina a cair e a levantar, porque a vida nos derruba, nos bate muito forte, e só quem já caiu e levantou para saber o quanto é difícil levantar. Às vezes o cair é muito fácil, mas o levantar é complicado. E Deus, na sua infinita sabedoria, permitiu com que o jiu-jitsu fosse criado, tanto o jiu-jitsu quanto o judô, para nos tornarmos pessoas capazes de nos levantar. E a maior vitória, a vitória que vai perpetuar na vida de cada um de nós, é a vitória sobre nós mesmos. Essa vai perpetuar por toda a eternidade. Então, eu sou muito grato, mestre, quero ter a oportunidade de te dar um grande abraço, pessoalmente. Você, Juliano, você, Yuri,
Muito obrigado pelo esse tempo precioso que nós passamos juntos. Que Deus abençoe a todos e a todos que ficaram com a gente aqui nessa live também. E torcer para a patroa estar boazinha ali no sofá para eu não apanhar. Muito bom. Ian, considerações finais aí, meu irmão. Bom, primeiro eu agradeço Ian, tá, irmão? Mas tudo bem, sem problema. Não, falou Yuri. Yuri. Confundiu aí. Tranquilo, faz parte. Sem problema nenhum. Confundiu você com o astronauta russo. O Yuri Tô quase chegando na Lua nesse mundo digital aqui, que, pelo amor de Deus, toda hora, muita conexão. Bom, queria agradecer ao Juliano. Juliano, parabéns também, brother, porque eu sei o quanto é complicado a gente que trabalha com jiu-jitsu e integralmente com jiu-jitsu sair da nossa zona de conforto e ter que ir para o mundo digital, principalmente no momento onde a gente tem que sair, assim, a gente está sendo forçado a sair da nossa zona de conforto, que eu digo digital, né? Porque a nossa zona de conforto de trabalho a gente não fica, a gente está sempre buscando crescimento, mas a nossa zona de conforto digital, às vezes a gente se acomoda e fala, para que eu tenho que entrar na internet? Pô, se eu tivesse começado no mesmo tempo que o Fel, talvez eu tivesse um pouco mais de resultado, né? Porque é um cara que já tem um lastro enorme, a gente está começando agora, está engatinhando, então eu sei o quanto é difícil, também estou passando por isso, muito complicado. Parabéns, irmão, o seu esforço está sendo reconhecido aí com todo mundo que está nos assistindo, esse pessoal maravilhoso que não para de deixar comentário, eu estou aqui impressionadíssimo, todo mundo comentando pra caramba. Queria agradecer cada um de vocês que está presente aqui nesse ao vivo, deixando seu comentário, deixando sua palavra de carinho, de afeto, de amizade. Olha, sensacional, realmente isso deixa meu coração muito mais feliz. Hoje pode ter certeza que eu vou dormir muito melhor, amanhã já vai começar a semana de uma forma muito, maravilhosa, motivadora. Queria te agradecer, sempre é uma aula estar contigo, a gente, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de estar semanalmente com você, inclusive no nosso programa de sábado às 11, que é o Jiu-Jitsu Legacy, que rola lá no canal do YouTube também, que a gente faz um ao vivo, para todo mundo que quiser saber também, é só entrar lá no canal Ian Behring, que você vai ver, tem Jiu-Jitsu Legacy, a gente já está na oitava, a gente fez a oitava aula nesse sábado passado, estamos 2 meses trabalhando juntos já, nós 4, né, eu e você e nossos grandes mestres, Alberto e Álvaro Barreto. Bom, a gente tem um podcast também, que é o Fala Behring, que está no Spotify e em outras redes. Aí, pessoal, segue lá, @IanBehring, no Instagram, Facebook, YouTube. A gente também está divulgando muito conteúdo, está tentando sempre municiar vocês, porque eu sei o quanto é difícil a gente encontrar coisas boas que nos agradem. Então, quanto mais a gente puder ter aí de coisa boa, de qualidade, como o Fel produz, a gente vai produzir para vocês, tá? Então, gente, é isso, são as minhas palavras finais, um beijo grande, todo mundo que está nos assistindo aí, ó, Tia Giza, um beijo especial para você, forte abraço a todos aí que estão mandando um abraço pra gente, aí, o meu sobrinho lindo, meu Deus do céu, tia é sempre assim. Um beijo, obrigado, Juliano, pelo convite. Obrigado você, Ian, queria agradecer primeiramente ao meu mestre aí, que o senhor sabe, a gente está em contato direto, tenho extrema admiração, e sempre há mais de, sei lá quantos anos, a gente tem contato, e sempre é uma aula. Estar perto do mestre Flávio é sempre uma aula, é sempre muita sabedoria. Então, agradecer ao Fel por aceitar o convite. Foi demais, estou empolgadaço aqui, estou em êxtase até agora. Obrigado ao Ian. Deixar avisado aí, Ian, deixar a galera, eu e Ian vamos começar um programa nosso, chama Pega Bicho, vai chamar Pega Bicho, e vem novidade. Pega, bicho, pega! Vem novidade aí, a gente vai fazer uma sequência bem legal falando sobre jiu-jitsu, vamos manter atualizado. Obrigado a todo mundo, mandar um abração para os meus alunos aí do Brasil, estou vendo um monte de mensagem de saudade, também tenho saudade de todos vocês, cada dia a saudade aperta mais. Mas uma coisa é o exemplo do meu mestre, isso eu tenho que levar. O mestre falou uma vez para mim que ele segue uma missão. E eu acho que eu também estou nessa missão de levar o jiu-jitsu pelo mundo, aí onde eu vim parar. Sabe? Então eu acho que é isso. Isso é realizador, é gratificante. E eu tenho que agradecer a todos vocês que estão aí, principalmente aos meus alunos que fizeram possível a realização do meu sonho.
Então, eu acho que isso é resultado do nosso trabalho. Um beijão grande para todos. Logo a gente vai estar junto, esse negócio vai passar, mas as coisas boas vão ficar. Esses encontros que a internet proporciona para a gente é onde a gente aprende a sair da zona de conforto e mudar. Quando que eu achava que ia bater esse papo com todo mundo, tanta gente legal aí? Já fiz tanta live com tanta gente e é cada vez mais recompensador. Um beijão para todo mundo e até a próxima. Semana que vem tem mais. Os.